Olá pessoal, tudo bem? Retomando então, as nossas aulas, depois dessas 2 semanas de prova, nós vamos continuar, falando das civilizações que foram se formando, depois que o homem deixa de ser nômade e passa a ser sedentário, tudo bem? Antes de eu passar para vocês o que nós vamos trabalhar nessa aula, a rotina, como já é de costume, só vou passar alguns recados para vocês, certo? Nas próximas semanas vocês devem estar recebendo aí, a nota das provas, certo? Todas as atividades que a gente manda para vocês, para vocês fazerem na plataforma, na matéria de história, vocês estão recebendo a atividade sem um prazo para estar fazendo. Só que eu preciso que vocês façam essas atividades e devolvam pela plataforma, certo? Se vocês não devolverem, não tem como a gente ver o que vocês estão fazendo, e dar a nota de participação, certo? Então é importante vocês fazerem e postarem. Todas as atividades que vocês fazem, depois de responder, vocês têm acesso ao gabarito. Então, pessoal, dá uma olhadinha, no gabarito, dá uma olhadinha no que vocês responderam, veja o que era para responder, porque vai ser, nesses tempos atuais, vai ser a maneira que nós vamos ter de tirar dúvidas dessas atividades. Tudo bem? Bom, então hoje nós vamos começar a falar, sobre a África, certo? E antes de vocês continuarem a explicação da aula, vocês vão ler o livro, certo? Páginas 76 a 81, certo? No capítulo 5, nós vamos falar sobre a diversidade que existe na África, certo? A diversidade dos seus povos e a diversidade dos seus reinos, certo? Na abertura do capítulo, vocês têm aí uma fotografia, certo? Vocês observem nessa fotografia que nós temos pessoas, nós temos, vestimentas diferentes e nós temos atividades acontecendo, tudo bem? Esse tipo de festividade, esse tipo, de vestimenta, de atividade, certo? É muito importante no continente africano, certo? Na África, pessoal, falam-se milhares de idiomas e há muitos povos, certo? E mesmo com todas as diferenças, eles se relacionam entre si, certo? Por vezes, essas relações são amistosas, outras não, certo? Então, por conta dessa diversidade, que nós vamos encontrar na África, então diversidade de costumes, de hábitos, de língua, nós podemos dizer que existe, não só uma África, mas existem várias Áfricas, tudo bem? Bom, então, pessoal, nessa diversidade de povos africanos, é importante a gente entender, porque quando a gente estudar, a chegada, dos portugueses na América, que nós vamos trabalhar com a escravidão, e nós vamos ter, muitos africanos vindo, para a América, vindo para o Brasil, a gente vai ver que toda essa diversidade, de costume, de dança, de religião, de comida, vai acabar sendo incorporado, ao nosso dia a dia, tudo bem? Então, pessoal, a África, o continente africano, ela é formada por 54 países, certo? Os limites territoriais, da África nem sempre foram desse jeito, do jeito que é hoje, tá? Eles foram impostos, esses limites foram impostos, aos diferentes povos da África no século XIX, certo?
em uma época em que nós vamos ter o continente africano dominado, partilhado pelos colonizadores europeus, certo? Isso nós vamos chamar de neocolonialismo, tá? Então vai ser um movimento de colonização que vai acontecer tanto na África quanto na Ásia, certo? E vai acontecer, pessoal, pelas potências europeias, certo? Essas potências europeias, né, elas estavam aí com as suas indústrias crescendo e elas precisavam, né, de mão de obra e de matéria-prima, certo? E é isso que elas vão encontrar na África. Então, essas fronteiras, né, dos países africanos vai ser feita nesse período, certo? Vai ser feito pelas grandes potências europeias e não vai levar em conta, né, a diversidade do povo africano, a língua, os costumes, certo? Essas fronteiras, elas vão ser fixadas, elas vão ser feitas em cima dos costumes, em cima dos interesses desses europeus, tudo bem? Bom, nós vamos então, pessoal, conhecer alguns reinos africanos antigos, certo? Então nós vamos conhecer, né, o reino de Kush, de Axum e de Cartago, certo? Bom, lembra do Rio Nilo que a gente, né, conversou sobre ele nas aulas passadas, que a gente estava falando, né, aí sobre o Egito, né, que o Egito está numa região de deserto, né, então o Nilo vai ser muito importante para o desenvolvimento dessa civilização, certo? Então, pessoal, nessa região, né, no extremo sul do Nilo, né, onde hoje fica o Sudão, nós vamos ter uma região que ela era conhecida como Núbia, tá? Durante muito tempo, né, essa região, esse local, era a rota de comércio dos povos egípcios, dos povos mediterrâneos, né, e da população da África subsaariana, tudo bem? Pessoal, como eles estavam próximos aí, né, pelas proximidades, né, os cuxitas, eles faziam um comércio, né, muito grande aí com os egípcios antigos, né, e no decorrer do tempo, né, eles vão disputar áreas, né, lembra que esses contatos, né, por causa da diversidade, né, eles podiam ser amigáveis ou não, com esses dois povos, né, foi amigável até certo ponto, tudo bem? Então, pessoal, nesse sentido, né, vai existir uma dominação egípcia, certo, no reino de Kush, assim, né, como dominação cuxita no Egito Antigo, tudo bem? Bom, pessoal, então, né, o reino de Kush tinha sua economia baseada na pecuária e na agricultura, certo? Quando, né, os egípcios dominam, né, o reino aí, né, de Kush, né, vai então incentivar ainda mais a integração dos costumes entre os povos, né? Então, quando um povo, né, domina o outro, né, tem sempre essa troca, né? Acaba aí, a gente pode até chamar, né, de uma troca cultural. Tudo bem? Bom, com o fim então desse domínio egípcio, o reino de Kush ele vai se reerguer, certo? E vai ganhar destaque aí na região, certo? Quando a cidade, né, de Napatá, né, vai ser aí, né, a capital e vai ser o centro religioso e comercial desse reino, tá? O reino de Kush, então, ele vai fornecer, né, produtos, né, e vai comercializar aí, né, minerais, peles de animais, marfim, né, ébano, que é um tipo de madeira, gado e cavalo, certo? Então,
vai ser, né, o comércio para esse povo aí vai ser muito importante, certo? Nós vamos ter, né, aí no reino de Cush, uma outra cidade muito importante, tá? Que vai ser Meroé, tá? Os comércios, né, entre essas cidades eram feitos através de caravanas. E vai chegar um momento, né, em que as caravanas vão reorganizar novas rotas terrestres, tá? Vão reorganizar também novas rotas marítimas, né? E vão ter portos aí espalhados por todo o Mar Vermelho, né? E vai permitir, né, que os cuxitas, né, entrem em contato com gregos, indianos e outros povos asiáticos, certo? Que também navegavam por essa região, certo? Então também vai ter, né, um intercâmbio, né, entre o reino de Cush e todos esses povos e um intercâmbio entre o reino de Cush e o Egito. Tudo bem? Bom, o Egito, né, ele vai aí, né, ter algumas crises, né, vai passar por algumas crises e o reino de Cush se aproveita, né, dessas crises, né, em que o novo império egípcio estava passando, certo? E vai conquistar a cidade egípcia de Tebas, certo? Aí, pessoal, nós vamos ter início, né, ao governo cuxita, né, que vai dar origem aos faraós negros. Tudo bem? Bom, nessa sociedade aqui do reino de Cush, né, nós vamos ver que as mulheres vão ter um papel de destaque. Tudo bem? Né? A filiação, né, quem determinava aí, né, a filiação e a sucessão do reino, né, era por parte de mãe, né, não por parte de pai, certo? Nós vamos ter também, né, essas mulheres aí, né, escolhendo os governantes, né, e ajudando na tomada de decisões na sociedade. Vocês vão perceber que ao longo dos nossos estudos, né, nessas sociedades mais antigas, a mulher, né, como papel de destaque, não vai ser tão comum. Mas em algumas sociedades que nós vamos estudar, elas vão se destacar, tudo bem? Esse sistema, pessoal, em que, né, a mulher tem destaque na sociedade, participa aí, né, de algumas decisões, ela vai divergir, né? Ela vai contra ao que nós vamos aí chamar, né, de patriarquismo, tudo bem? Onde os sucessores, né, eram escolhidos através da linhagem masculina, né? Através aí da linhagem do pai e não da mãe, certo? Bom, o domínio cuxita, pessoal, né, sobre o Egito, né, vai terminar lá em 662 a.C., quando os assírios, né, outro povo aí que vivia na região, né, vai conquistar essa região, né? Os egípcios, né, vão expulsar os assírios, né, depois de um tempo, né, que eles ficam ali no Egito, mas depois vamos ter uma nova invasão, certo? Desta vez, quem vai invadir o Egito, né, vão ser os persas, e com essa invasão dos persas, nós vamos ter aí o fim de um Egito independente, tudo bem? Aí nós vamos ter a desagregação, né, a separação, né, desse império egípcio, e o reino de Cush, né, continuava participando aí do comércio, certo? Só que ele participava aí como intermediário, tá? Que a gente tinha aí, né, o comércio, né, entre o norte africano e a África Central, certo? Então, o reino de Cush continuava aí participando, certo?
depois, né, de sofrer vários ataques dos povos vizinhos, né, Kush vai ser conquistado pelo reino de Ashur. Então, pessoal, vão percebendo, né, que esses povos, né, vão sendo conquistados, né, e os povos que vão sendo conquistados, né, vão tendo essa troca cultural de quem o conquista, tudo bem? Então, isso também que vai moldando, né, os costumes, os hábitos de um povo, certo? Bom, os achumitas, pessoal, promoveram então trocas comerciais e culturais, né, com os povos da Pérsia, da Arábia, da Índia, de Bizâncio, entre outros, certo? Como resultado, né, desses contatos, né, e eram contatos aí, né, com povos cristãos, né, do Mediterrâneo e do Oriente Próximo, os habitantes de Axum adotaram o cristianismo como religião, tá? Outra coisa que vocês vão perceber também, né, na diversidade africana, não vai ser só uma diversidade cultural, né, de festas, na língua, na alimentação. Nós vamos também ter uma diversidade na religião, tudo bem? Isso também, né, vai acontecer de acordo com os povos que se tem contato, tudo bem? Bom, o reino, pessoal, de Axum, né, ele só vai perder o poder, né, quando lá no século 8 depois de Cristo, os árabes, né, atacam o seu território, certo? Os árabes, desde algum tempo, né, já vinham aí, né, conquistando, né, o norte africano, né, foi transformando a região cada vez mais em uma região muçulmana, certo? E foi isolando e enfraquecendo o reino cristão de Axum, que não aguenta, e lá no século XII ele cai, certo? Ele aí é dominado, certo? Então, pessoal, o que vocês têm que perceber, né? Que esse processo de cristianização do reino de Axum, né, vai ser por causa além, né, do contato aí com outros povos, né, vai ser por causa da proximidade com povos cristãos, né, do Mediterrâneo e do Oriente Próximo, tudo bem? Aí, né, com o domínio, né, dos árabes aí, né, no norte da África, né, esses cristãos eles ficam isolados, né, a religião muçulmana, né, vai ganhando cada vez mais força e o reino aí ele é derrotado, tudo bem? A gente para por aqui, certo? Vocês vão nessa aula até a página 81, mas não a página 81 inteira, tudo bem? Esqueci de falar para vocês lá no começo. Até o Saiba Mais, né? Que vai falar aí sobre as religiões tradicionais da África, certo? E essas religiões tradicionais acabam aí, né, tendo contato com com o cristianismo, né, e com a religião muçulmana, certo? Pessoal, não é porque vão ter contato com a religião cristã, com a religião muçulmana, que essas religiões, né, tradicionais da África, elas vão deixar de existir, certo? Muitas vezes elas vão incorporar, né, nas suas tradições elemento do cristianismo e da religião muçulmana, tudo bem? Então vocês leem até aqui, na próxima aula a gente continua a nossa conversa sobre os reinos africanos.